Já estamos ao vivo, Carlos. Ok. Boa tarde a todas e a todos. Uma saudação especial ao professor João Molinari, que é o nosso convidado de hoje. Uma saudação à professora Marília, que vai ajudar a gente na mediação. Uma saudação a todos aqueles que estão aí ligados com a gente pela rede. Nós estamos dando sequência a essa programação, desse círculo de diálogo, a programação do Instituto de Ciência e Educação da Universidade Federal do Pará, que pretende discutir os contextos da educação nesses tempos de pandemia, né? Nós estamos já desde segunda-feira nesse movimento, esperamos que todo mundo esteja aproveitando bastante, nós acreditamos bastante nessa iniciativa para os fins da educação no Brasil, o nosso instituto, todas as pessoas que dependem das nossas intervenções. Tá? Sem mais delongas, nós vamos passar a palavra para a professora Marília, que vai fazer a apresentação da dinâmica e vai fazer a apresentação do nosso convidado, o professor João Molinari. Certo. Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de apresentar o distinto professor doutor Jonathan Molinari, que vai nos falar sobre a Itália. Professor Jonathan é doutor em filosofia pelo Instituto Italiano de Ciências Humanas e Escola Normal de Pisa e mestre em filosofia pela Universidade de Bolonha. Ele já esteve em vários países como professor visitante, como pós-doc, né, fazendo seu pós-doutorado a última vez em São Paulo, mas já esteve em Londres e em Paris e outros lugares. Ele é colaborador de um projeto sobre humanismo e modernidade na Universidade de Bolonha, é membro da Sociedade de Filosofia Italiana, da Sociedade Internacional para o Estudo da Filosofia Medieval, da Sociedade para o Estudo da Filosofia Medieval e Renascentista, e é membro do corpo editorial do periódico Filosofia, que é o boletim da Sociedade Italiana da História da Filosofia, entre tantas outras atividades que o Dr. Jonathan Molinari vem desempenhando. Desde 2014, ele ministrou muitas aulas, conferências, palestras na Europa e no Brasil, e atualmente está na Universidade Federal do Pará. O professor Molinari, então, fez uma viagem em dezembro, não foi isso, professor? E acabou ficando retido na Itália. Então, eu passo a palavra a você, Molinari, mais uma vez agradecendo muito por você ter aceito o nosso convite de falar sobre a pandemia, os efeitos da pandemia no seu país e as estratégias que as universidades têm adotado para realizar suas atividades acadêmicas nesse período. A palavra é sua. Muito obrigado, professora Marília. Eu que agradeço pelo convite, pela possibilidade de compartilhar essa experiência. Como você sabe, eu sou um professor com muito orgulho da Universidade Federal do Pará, mas sou italiano. Estava na Itália de férias para visitar a minha família quando fecharam os aeroportos, então por isso que eu vivi essa situação aqui na Itália. Eu fui, nesse momento não, mas eu fui no passado professor visitante em Bolonha, em Florença, então estudei aqui, é por isso que acho de conhecer um pouco a realidade italiana, mas, enfim, agradeço muito, para mim é uma honra poder participar. Peço desculpa para o meu sotaque, porque apesar de muitos anos no Brasil, eu não sou muito bom evidentemente, para aprender outros idiomas. O que eu posso compartilhar dessa experiência
eu pensei, nesses dias, depois que fui convidado a participar, para tentar fazer um discurso que pudesse ser um pouco interessante. Para tentar. Eu não tenho outro jeito, eu não achei um outro jeito que não fosse falar um mínimo da realidade, para começar, da realidade política italiana, porque acho que pode ser interessante algumas coisas. O meu país, a Itália, é um país muito pequeno, mas é um país que tem uma divisão muito forte entre o norte e o sul do país. Isso pode parecer secundário, mas não foi assim, porque esse problema do Covid, o problema do vírus, foi muita sorte que pegou mais que tudo o norte do país, que é a parte mais rica. Aqui é o contrário que o Brasil. O norte é a parte mais rica, o sul é a parte, infelizmente, mais pobre do país, onde tem um sistema de saúde pior que no norte. E tem um elemento que eu gostaria de dizer, porque... Estão me ouvindo? Bem, eu acho que tem um elemento político muito importante para dizer, que eu vou resumir assim. Logo no começo de fevereiro, porque a Itália foi o primeiro país da Europa a ter esse problema, então foi muito assim assustador, foi muito rápido, ninguém imaginava algo assim. Eu lembro o prefeito de Milão dizer essa frase, em italiano era Milano non si ferma, ou seja, Milão não para, que é o grande tema que eu estou observando também no Brasil, né? Que é assim, temos de um lado a economia, o interesse da economia, e para outro lado a saúde pública. Quando o prefeito de Milão falava Milano non si ferma, Milão não para, ele estava dizendo que a economia era mais importante que a saúde pública. Por que isso? Porque essa parte do norte de Itália, desde sempre, foi administrada, eu acho, agora podem me chamar de doutrinador, mas acho que seja simplesmente uma opinião que eu posso expressar. Essa parte do norte de Itália foi sempre administrada pela aquela que eu acho a pior direita da Europa, que é a direita de Berlusconi, uma direita que é fácil comprovar que estava envolvida com a máfia, com outras coisas. Então, eles colocaram primeiro, entre aspas, a economia. Qual foi o resultado? Vou fazer um exemplo bem claro, porque eu acho que isso seja um exemplo que pode ajudar para uma reflexão sobre o Brasil também. Tem duas cidades pequenas ali perto de Milão. Uma se chama Codogno e a outra é Cuneo. Agora, é claro que não importa lembrar os nomes, claro. Mas a primeira foi colocada em quarentena, fecharam tudo, e mais ou menos, no mês, o problema foi resolvido. Ou seja, o contágio, as mortes foram limitados, por quanto era possível fazer. A outra, que fica a 50 quilômetros de Codogno, então, são duas cidades que ficam bem perto uma da outra. Cuneo chegou um momento, em março, no qual precisou do exército simplesmente para transportar os mortos. Então,
o que eu quero dizer com tudo isso? Que naquela realidade administrada, na minha opinião, pela pior direita da Europa, no qual se colocou como primeiro ponto, como a coisa mais importante, ter tudo aberto, continuar a fazer como se nada fosse, né? Os mortos foram muitos. Foi uma situação horrível. Na outra situação, no qual os prefeitos, a região, o governo tomou as medidas certas, o problema foi, ainda bem, um pouco mais limitado e conseguiram salvar muitas vidas. Bom, eu não sou ninguém para falar de política europeia, mas acho de não falar nada de errado dizendo que um outro grande problema que aconteceu aqui, como na França, como na Espanha, é um problema estrutural que é filho de muitos anos de políticas que tentaram acabar um pouco, que tentaram diminuir a importância de ter um bom sistema de saúde pública. Agora, nos últimos 20 anos, a Itália reduziu muito os investimentos na saúde pública. Ainda no norte da Itália tem um sistema de saúde pública muito bom, mas é muito menor, é muito inferior ao que a gente tinha 10, 15 anos atrás. Esse é um elemento importante, porque, por exemplo, eu fiz uma pesquisa rápida, mas eu vi, por exemplo, o número das vagas nos hospitais na UTI era maior 10 anos atrás do que agora. E isso influenciou muito toda essa dinâmica. Agora, aqui tenho que abrir uma parêntese. Eu sei que não pode não ser muito interessante, mas pode ajudar a entender. Na minha família, os meus avós, todos os dois, ficaram doentes com o Covid e se salvaram. E se salvaram porque tinha hospitais aqui. Em outros lugares era impossível ser atendidos. Então, ali, eu penso que é um grande tema que pode ser interessante, mas eu não tenho a competência para enfrentar isso, deveria ser qual é o modelo que a União Europeia pensa de poder ter em relação às políticas da saúde pública. Porque nos últimos anos foi simplesmente uma política de reduzir os gastos, reduzir os investimentos na saúde pública. E o resultado foi que, em um mês, um sistema, que era um sistema bom, entrou em colapso. Aqui, na Espanha, numa parte da França também. E penso que pode ser um estímulo para conversar que o Covid será, de uma qualquer forma, um pouco vamos dizer assim, um pouco a prova, um pouco um momento muito importante para ver se a União Europeia realmente pode conseguir continuar sendo uma União Europeia ou não. Porque estamos assistindo a uma tentativa de forças políticas, etc., que querem voltar a um sistema de estados nacionais como no século XVIII, XVI. Então, tem esse aspecto político que eu acho muito importante, porque eu acho que
daqui a um ano, 2, me parece evidente, claro que eu não tenho a previsão do futuro, né? Mas me parece que esse momento de crise é muito forte, é uma crise fortíssima. Na Itália, nem se fala, porque é um país que vive de turismo, então, com os aeroportos fechados, é claro que tem uma situação de crise econômica absurda, e será o momento para entender se realmente a União Europeia pode continuar existindo como União Europeia ou não. Depois, bom, no específico para o sistema da educação, para a universidade. Agora, desde janeiro que não é possível dar aula. Eu tenho colegas que trabalham aqui, eu não trabalho aqui, mas estou em contato, então não é possível dar aula, é possível somente dar aula à distância, mas eu acho que foi muito bom porque todo mundo deixou bem claro, pelo menos o que eu li nos jornais, conversando, né, que se trata de uma situação de emergência. Então, que não tem nenhuma intenção de transformar o sistema de educação pública num sistema de educação à distância. O que eu li, por exemplo, a carta do reitor da Universidade de Bolonha, semana passada, ele deixou bem claro, é uma situação emergencial que tem que ser enfrentada dessa forma, porque não tem outros instrumentos, mas eu penso que isso pode ser aplicado no Brasil também, né? Deixar claro que é uma situação de emergência, então não é uma escolha. E isso é um ponto muito importante. Junto com isso, tem um problema muito forte, eu acho, mais na educação básica e no ensino médio que na universidade. Porque se misturam outros problemas. Por exemplo, é evidente que tem muitas famílias de trabalhadores que não sabem onde deixar os filhos aqui. E isso é um problema sério. No ensino básico e no ensino médio, estão tentando dar um jeito para organizar a didática de uma forma de ter poucos alunos na mesma sala, de ter uma estrutura, por exemplo, que possa separar os alunos para diminuir o contágio, etc. Mas eu acho que ali seja o problema maior. Sobre a universidade, agora está sendo feito tudo à distância, mas aqui também eu penso que seja uma coisa importante para refletir. No mesmo tempo que eles organizaram essa atividade que é de emergência, então não é uma perspectiva, é uma emergência desse momento, de dar aula à distância, também eles conseguiram ter um pouco, não é suficiente, foi pouco, mas pelo menos tentaram ter um pouco de recursos para fornecer aos alunos os instrumentos para fazer isso. Porque, por exemplo, tablet ou computadores ou uma sala para os alunos, que os alunos possam usar para assistir às aulas online, porque é muito difícil fazer uma didática à distância com alunos que não têm internet, que não têm computador, que não têm os instrumentos, os recursos técnicos para fazer isso. Então, eu acho que isso seria um tema muito importante para enfrentar. As duas coisas têm que ser juntas. Então, no momento de emergência, se o problema é enfrentar esse momento
com uma didática à distância, precisa também pensar nos instrumentos que podemos fornecer, se possível, ou quanto mais possível, para os nossos alunos poderem participar disso. Vou tentar concluir essas minhas observações falando de uma coisa, porque eu estou assistindo ao debate no Brasil, né? E parece que o problema seja assim, a dicotomia é entre, para um lado, a economia e a outra, a saúde pública, né? Então, me parece, como observador, como eu consigo entender a situação, nem sei se consigo entender certo, mas me parece que o debate foi colocado nesse sentido, né? Então, é mais importante a economia do país ou é mais importante a saúde pública? Agora, no caso da Itália, eu acho que foi muito difícil enfrentar essa situação também porque foi o primeiro país a ser afetado na Europa, pelo menos, e ninguém teria imaginado algo assim. Eu, no começo de fevereiro, nunca teria imaginado de ver todos os aeroportos da Europa fechados, que fosse impossível não somente pegar um avião, mas era impossível sair de casa por 2 meses. Passava a polícia na frente das casas, dizendo... simplesmente sair de casa significava ficar preso em março e em abril. Foi possível sair de casa somente a partir do dia 3 de junho, na verdade. Mas ali tem uma outra questão que eu não... Bom, eu não consegui entender bem, mas acho que pelo menos consegui entender o problema, né? O problema é, se eu penso na Constituição, a Constituição do Estado italiano, os artigos que falam sobre a saúde pública, se não lembro mal, está no 30, 31, algo assim. Agora nem verifiquei, desculpa. Mas é algo assim mesmo. Mas antes, vem tudo uma parte que tem a ver com a liberdade das pessoas circular, tudo quanto. Então, acho que ali tem um problema enorme, também do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de como nós podemos imaginar o nosso futuro, que tem a ver com uma série de prioridades, né? Então, por exemplo, agora é impossível, em março, tu podia ficar preso para, basicamente, mais ou menos assim o conceito, né? Tu podia ficar preso para abraçar uma pessoa, ou para ir no mesmo carro com a tua mãe ou com o teu irmão. Agora ali, eu acho que essa questão nos coloca na frente de um problema enorme, que é o limite do poder do Estado respeito à liberdade pessoal. Eu concordo com as escolhas que foram feitas na Itália, na Espanha, na França, ou seja, de fechar tudo e suspender por 2 meses qualquer liberdade pessoal. Mas, no mesmo tempo, acho que isso cria um problema que merece ser pensado. Não para dizer que era possível fazer diferente, não é isso, mas a minha pergunta é, realmente, é possível uma sociedade na qual, por exemplo, como eu estou vivendo agora, na qual ninguém pode se encontrar? Então,
é uma outra pergunta, não é a pergunta de é melhor defender o mercado e a economia do que a saúde. Não. A minha outra pergunta, que é realmente uma pergunta porque eu não tenho resposta, é: será realmente que essa questão da saúde é tão importante da poder impedir a um país inteiro de ter relações? Por exemplo, agora em qualquer lugar, são 15 dias que eu posso sair de casa, em qualquer lugar eu vou, existem barreiras físicas entre mim e as outras pessoas. A gente não pode ter contato. É isso. Aqui estou falando uma opinião pessoal, não sei se não acho de ter razão de nada, mas isso é assustador. Isso é assustador porque parece ir tudo numa direção do mundo que parece um mundo de Orwell. Eu penso que no caso da Itália, por exemplo, se, para voltar a outro discurso, se na Constituição o direito à saúde pública está no 30, 31, 32, 30, no artigo 32, acho mais ou menos, e antes tem todas as outras liberdades, o direito a se mover, o direito a encontrar as pessoas, o direito a manifestar. Isso também tem que ser levado em consideração sem preconceitos. Ou pelo menos, eu penso que seja importante considerar, definir muito bem o que é um momento de emergência, mas tem que ser um momento de emergência. Pode ser um mês, 2 meses, 3 meses. Mas não pode ser 2, 3 anos nos quais as pessoas não podem se encontrar, não podem se manifestar, etc, etc. Bom, essa aqui era a parte, são considerações da experiência como eu vivi. Eu gostaria muito de ter perguntas ou críticas ou outras coisas. Tem uma outra coisa, porque eu quero agradecer também, porque para a ideia de transformar esse evento numa publicação, não sei se é online, etc. Eu pensei sobre o que eu poderia tentar escrever. Estou lendo agora as perguntas. Recebi uma pergunta: se os alunos aderiram bem ao sistema de aulas à distância? Os alunos das universidades, sim. Os alunos das universidades, sim. Eu conversei com vários e acharam que fosse o sistema mais razoável nesse momento. Mas aqui também tem uma questão prática, ou seja, os alunos das universidades aqui, todos têm condições para fazer aulas à distância. Não é a mesma situação que eu tenho como professor da UFPA, então isso tem que ser levado em consideração. A minha impressão é que ninguém gostou disso, e podendo escolher, teriam feito diferente, mas entenderam. Quem está sofrendo mais são os alunos do ensino médio e as crianças. Não sei se eu respondi. Então, para resumir,
nas universidades, os alunos aceitaram porque entenderam o problema. Mas ninguém gosta disso. Para os alunos do ensino médio e para as crianças é uma tragédia, porque eles ficam presos em casa, é muito difícil dar aula à distância a uma criança de 6, 7, 8 anos, é quase impossível. Estou tentando acompanhar ali. Na Itália e na Europa toda, as universidades são somente públicas. Na Itália toda tem uma universidade particular, que é a Bocconi, em Milão, mas não existe um sistema de universidades particulares que não seja extremamente ruim. Na verdade, não existe. Ao fim da fala, eu gostaria só fazer uma última consideração, se posso, tenho tempo para falar 5 minutos de um assunto que é um pouco mais filosófico, entre aspas. No caso, se eu passo o tempo, pode me avisar na chat. Eu pensei o seguinte, nos dias piores aqui, e seria o título da coisa que eu queria escrever para o site, vou ser bem rápido, o título que eu pensei é Um Poema para Resistir. Um Poema para Resistir. Nos dias piores aqui, eu voltei a ler um autor que eu adoro, que é um grande poeta do século XIX, e que se chama Giacomo Leopardi. Vou ser bem rápido e não quero sair do tema. O tema central, um dos temas centrais da poética dele é o que é a natureza. Por que quero dizer isso? Porque me parece que essa coisa assustou muito. Essa coisa assustou muito porque, de uma qualquer forma, como falava esse poeta, Leopardi, né? Marca o final de um grande sonho, que é o sonho que o ser humano possa controlar tudo com a técnica, com a medicina, com a própria pesquisa, etc, etc. E agora eu encontrei na poesia, nos poemas de Leopardi, nesses meses, uma outra visão, ou seja, que é aquilo da fragilidade humana. É ali que vem todas as teorias, né? Porque o vírus foi feito para a China, o vírus é comunista, o vírus aqui, o vírus lá. É uma tentativa de explicar de uma forma racional algo que não é racional, é uma doença, como sempre tinha, como sempre existiu. É o sinal da nossa fragilidade. Nesse poema que se chama La Ginestra, que é uma flor, é maravilhoso, porque ele tenta dar uma explicação a tudo isso. A explicação é que a natureza é maravilhosa, mas que não é feita para agradar o ser humano. É o contrário, somos nós que temos que agradar, agradecer e respeitar a natureza. Eu gosto muito de falar isso, sendo que trabalho na Amazônia, né? Porque é essa relação, eu acho, que do ponto de vista filosófico, porque no final das contas é isso o meu trabalho, é o ponto filosófico mais interessante. Esse é o ponto filosófico mais interessante. Nós não temos o controle de tudo. Existe a doença, a natureza pode se vingar contra o ser humano, nós não temos o controle de tudo. Então, o que podemos fazer, de acordo com Leopardi, estou pensando nessa obra que falei, a Ginestra,
tentar respeitar e tentar entender a nossa fragilidade e agir de consequência com isso. Paro com isso, a pergunta. Eu não acredito muito. Eu acredito que qualquer instrumento pode ser bom se é para transmitir cultura. Mas, sinceramente, acho que seria melhor abrir escolas, formar professores que possam trabalhar em todos os lugares. Eu acho que isso seria o caminho mais certo. Melhor que ter aulas na internet, porque o que falta no ensino remoto, o que falta no ensino à distância é uma relação diária de compreensão com os alunos. Então, eu acho que se não tem outro jeito, tá bom. Mas é melhor tentar abrir escolas, formar professores em qualquer lugar precisa. Essa é a minha opinião. Falei demais, desculpe. Nada. Muito bacana. A gente fica bem satisfeito e agradece aí o primeiro momento da sua intervenção. Estão chegando algumas questões aqui, algumas que está compilando dos diversos veículos que estão sendo transmitidos. Eu poderia fazer algumas aqui também, a professora Marília, né, professora Marília? Sim, sim. Eu vou começar aí, a gente provoca um pouquinho mais a sua reflexão. A gente vai poder tentar ajeitar num bloco. Professor Molinari, como o senhor faz uma reflexão mais filosófica e provoca uns pontos bem interessantes a respeito dos limites da liberdade, a respeito das questões de validade jurídica para algumas medidas, etc. Eu queria partir daí para juntar no bloco algumas questões que saíram aqui, que é a questão comportamental. Nós temos ouvido nas outras livres que a questão comportamental entre os diferentes países é determinante para algum tipo de enfrentamento. A questão da vida cultural nos países, né? A vida cultural do Brasil, a vida cultural da Itália e assim por diante. Então, nesse sentido, dos comportamentos, a gente vê de forma diferente essa coisa dos limites da liberdade, como se dá o cerceamento da vida social. Aí, chegam aqui várias perguntas sobre o que a gente pode fazer assim, sobre essa questão, no sentido de como é que a gente consegue observar entre, por exemplo, os escolares da Itália, sejam as crianças da educação básica ou do ensino médio, ou mesmo o pessoal que frequenta a universidade, como esse comportamento dos escolares pode ser impactado por esse tipo de restrição em relação àquilo que acontece aqui no Brasil, né? Como é que isso pode impactar uma retomada em virtude de como é o comportamento dos escolares na frequência aos ambientes de escola? Não sei se me fiz entender. E aí, também o senhor poderia abordar uma coisa que sempre o pessoal pergunta, e aqui também não é diferente, né? As pessoas diferentes, né? As pessoas com deficiência, as pessoas que têm algum tipo de limitação. Como é que os comportamentos escolares, de forma geral, e a forma como a sociedade vê essas pessoas diferentes, como isso pode impactar nessa retomada, considerando essas questões culturais e comportamentais do seu país, por exemplo? Bom, o que eu posso dizer, o que eu consigo observar agora é muito medo. É um grande medo. Porque as medidas que foram tomadas. Agora, para ser claro, eu penso que o Brasil tem um problema que não foram tomadas medidas quando era o momento para fazer isso. Para ser claro, eu acho que as escolhas políticas que o governo brasileiro fez são responsáveis de muitos mortos que podiam ser evitados.
isso que eu quero ser claro sobre isso. É a minha opinião, mas eu penso que depois da Itália, da França, da Espanha, de todos os países da Europa fechar tudo, continuar a dizer que era uma gripezinha, foi uma coisa muito irresponsável. Eu penso que muitas vidas podiam ser salvas fazendo diferente. O que eu observo aqui é o contrário. Ou seja, as medidas foram, no caso da Itália, foram tomadas um pouco com um atraso, né? Porque era para fazer essas coisas em janeiro, eles fizeram em fevereiro, e ali também a gente perdeu muito tempo. Mas são medidas assustadoras. Então, o que eu vejo nos alunos, por exemplo, que sejam crianças, que sejam alunos do ensino médio, é entrar numa realidade muito surreal e muito assustadora. Por exemplo, eles não podem mais voltar nas aulas como estavam antes. Os professores têm que dar aula de máscara, e depois com aquele negócio que eu não sei como falar em português, que é uma coisa de plástico aqui na Protetor de frente. face. Entre as mesas dos alunos tem como uma parede de plástico também. Então, eles estão enfrentando isso com muito medo, porque realmente é algo que até 5 meses atrás era absolutamente inimaginável. Então, para um lado, o que eu observo, uma opinião, o que eu observo é, para um lado, uma realidade na qual parece se fingir que nada aconteceu, e para outro lado, uma realidade que mudou radicalmente os hábitos das pessoas, de uma forma tão radical que assusta todos. Então, que seja o aluno que vai para a escola, que seja qualquer outro profissional que trabalha, foi uma mudança muito, muito rápida de vida total. Por exemplo, não poder sair de casa sem máscara, que é a coisa mais simples, né? Mas isso assusta. Imagina uma criança de 10 anos que não pode mais abraçar o amiguinho dele na escola, porque não pode ficar perto, né? Então, é isso. Eu acho. Sim, o que eu ia dizer é, todos nós estamos num momento de reaprender muitas coisas, não é? Inclusive, essa questão da máscara é verdade. Por exemplo, muitas vezes nós vamos sair e voltamos porque esquecemos a máscara. E foi preciso, inclusive, serem aplicadas multas para que as pessoas não esquecessem de colocá-las, né? Eu queria saber de você, Molinari, na verdade, alguém quer saber de você, se houve um investimento do Estado nas universidades, nos alunos, se foi necessário isso, que tivesse algum apoio no sentido de prover os alunos com computadores ou com internet, alguma coisa assim. Houve um investimento do governo italiano para que os estudantes pudessem se adequar à educação à distância, à educação remota? Olha, o foco, nesses meses, o foco da política italiana foi tentar ter uma colaboração com a União Europeia para ter um investimento muito forte no sistema da saúde pública. Isso era a prioridade. E também para tentar salvar um pouco as atividades econômicas. Então, o que eles estão tentando fazer, para o que dá para entender nos jornais, é isso. Agora não lembro, são várias coisas, né? São planos de investimentos diferentes. E o foco é o sistema de saúde pública e os hospitais. Certo, mas deixa eu te perguntar. Não, só para completar, porque... Assim,
É porque era outra que se encaixa. A primeira questão é, vocês tinham um ensino presencial. Então, como é que a Itália viabilizou a transição do presencial para o remoto, frente à crise sanitária? Como foi viabilizado isso? Bom, preciso dizer que, de forma geral, vocês já tinham assim, uma infraestrutura adequada para essa transição ou não? eu acho que sim. Não a melhor do mundo, né? Mas acho que a Itália tinha essa condição básica. Ou seja, para ser claro, todos os alunos da Universidade Pública Italiana têm acesso à internet e têm um computador. Não tem uma desigualdade muito forte. Ou seja, tem uma desigualdade, mas é bem mais limitada do que a gente tem em outro país. Então, os alunos, que fossem os alunos de Bolonha, que fossem os alunos de Florença, têm as condições básicas para fazer isso. E a universidade, apesar de tudo, tem a infraestrutura necessária para enfrentar isso. Que eu saiba, não foram feitos investimentos específicos, na verdade, tudo pelo contrário, com a universidade. Parece que, nesse momento, estejam fazendo algo no ensino médio, que eu acho muito importante, porque, sendo que precisa diminuir o número dos alunos por cada aula, é necessário aumentar o número dos professores. Então, parece que estejam pensando em fazer investimento no ensino médio. Mas essa transição não foi dramática, porque todos os alunos têm acesso à internet, têm um computador, etc. Então, é bem mais fácil. Então, uma outra questão que vai nessa linha, né? Uma preocupação muito grande conosco é que nós somos uma sociedade muito diversa, né? E, além do acesso à internet, tem uma série de questões também que se relacionam com a qualidade do ensino remoto, né? De como é que vai ficar isso. Então, assim, há essa preocupação na Itália de como é assegurada a qualidade do ensino, uma vez que você nos diz que não há situações extremas de diferença, né, socioeconômica. Então, a gente imagina que não tem muitos alunos em vulnerabilidade. Sim. Mas, assim, de que forma é assegurada a qualidade, a mesma qualidade do ensino presencial, as atividades remotas? Não, mas é isso que provavelmente me expliquei mal, mas o que foi deixado bem claro é que o ensino remoto é para enfrentar uma questão de emergência. Então, ficou claro para todo mundo que não é uma outra perspectiva, que é uma situação de emergência e que é pior em todos os sentidos do ensino presencial. Mas ali tem uma outra questão que eu acho muito importante. O ensino, a cultura, dizendo assim em geral, o fazer cultura, o dar aula no Brasil, nos últimos anos, foi colocado em questão de uma forma que nenhum país que eu saiba da Europa, nesse momento, pode ser colocado nessa forma.
Porque a questão do ensino remoto ou do ensino presencial tem a ver também com, em geral, com uma perspectiva do ensino particular, do ensino público, e tem a ver também com uma ideia geral do que é o sistema educacional de um país. Agora, na Costituição italiana existe um artigo que eu acho maravilhoso, simplesmente maravilhoso, parece um poema, que fala: a ciência é livre é quem ensina a ciência. Então, não pode ter nenhuma autoridade política que tenha o direito de falar sobre isso. Então, me parece que a discussão no Brasil sobre o ensino remoto, o ensino presencial, seja de uma qualquer forma relacionada a outros problemas, que é um sistema de ensino público ou particular, primeiro. Segundo, um problema da relação entre o ensino e a política, que é muito forte. E são um tipo de problemas que, me parece, são propriamente da realidade do Brasil. A comparação com a Itália pode ser que possa ajudar nesse sentido, ou seja, é um modelo que tem um problema enorme, ou seja, é um problema de pelo menos 20 anos que faltam os investimentos, que o sistema de ensino público piora cada dia mais, que a maior parte dos jovens pesquisadores são constrangidos a ir embora. Então, não estou falando do paraíso, tem problemas enormes. Mas, no mesmo tempo, parece que ficou claro um princípio, que o ensino é público e tem que ser público, primeiro. E segundo, que os professores devem ser livres da qualquer interferência política, não podem ser continuamente atacados para questões políticas. Eu acho que, bom, vou ser bem sincero, para ser bem claro, não acho de não falar nada demais, mas eu acho que, bom, que não seja a Itália, que seja a França, que seja a Espanha, que seja a Inglaterra, eu penso que nenhum colega desses países precisou enfrentar todos os ataques, todas as críticas e todos os insultos que a gente enfrentou no último ano. E isso eu acho que seja um ponto importante, porque parece quase que ser professor seja ser quase um criminal, né? No último ano. Agora, me parece que em outros países da Europa, pelo menos isso, por enquanto, parece um ponto seguro, né? Que um professor, tu tem o direito de dar aula de uma forma livre, sem insultos políticos contínuos. Professor? Sim. Tem aqui umas questões interessantes que eu arrumei num bloco, também ajuda um pouco em relação ao que o senhor estava falando, mas a gente vai tentar avançar para outras temáticas. São 3 questões que eu vou fazer, tá? Mas que englobam várias questões que apareceram aqui. Uma primeira diz respeito à categoria tempo, que o senhor se referiu aí à questão de que nós vivemos, e a Itália também, um tempo de emergência, que esse tempo de emergência poderá ou tem que passar. A questão é sobre essa categoria tempo, como pode ser tomada a partir dos diversos contextos que as pessoas vivem, as diversas diferenças. Então, por exemplo, qual seria o tempo de retorno para a educação básica, qual seria o tempo de retorno para o ensino médio, qual seria o tempo de retorno para a universidade, o tempo que a sociedade vai precisar para se reestruturar, etc. Ou essa questão do tempo ela é mais macro social. Então,
as pessoas desejam que o senhor aborde mais uma questão de como o senhor vê essa questão dos tempos de retorno. Essa é a primeira questão. A segunda questão diz respeito à eventual relação do problema da pandemia na Itália com as questões dos indicadores sociais, principalmente, por exemplo, a questão da violência. No Brasil, recentemente, houve uma relação entre isso, mostrando que no tempo da pandemia há um aumento, por exemplo, do índice de violência contra a mulher, né? Então, se o senhor tem conhecimento de que na Itália houve já algum tipo de impacto nessa questão dos problemas da pandemia com os indicadores sociais, sobretudo a violência. E uma terceira questão, de respeito ao bloco, de respeito àquilo que o senhor terminou falando na outra, que é em relação às desigualdades sociais mesmo. Pelo que o senhor está falando, o que a gente está entendendo, apesar da Itália estar na União Europeia, e na sua fala o senhor colocou muito isso, né? O senhor acredita que a pandemia vai colocar uma questão sobre a própria existência da União Europeia? E parece que, apesar da Itália estar na União Europeia, ela tem problemas sociais graves. Isso é histórico na Itália, né? E o problema político que tem lá. Então, a pergunta o senhor acredita que quais as condições, se teriam condições para um retorno às atividades educacionais na Itália diante da situação que ela tem de infraestrutura, de desigualdades sociais, etc. Aqui no Brasil, para nós, é claro, a questão do não acesso à internet, né, a questão da diferença entre escola do campo e escola da cidade, da periferia e do centro. Mas e na Itália, né? Diante dessas diferenças de infraestrutura e de condição social, esse retorno, como é que o senhor enxerga as possibilidades dele vir a acontecer? Tá? Então, são essas três questões. Agora, sobre a primeira, o tempo. Isso. Sobre o tempo, eu posso fazer uma resposta muito barata, muito rasa, né? Eu penso que a única opção seja prestar atenção nos cientistas, nos médicos. Então, organizar as coisas de acordo de como os especialistas dessas questões acham razoável fazer, para tentar limitar o mais possível o número das vítimas. Então, se eles falam que precisa ficar fechados para 6 meses para evitar mortos, precisa fazer isso. Eu não vejo outra opção. No caso aqui, a ideia era o seguinte: os médicos falavam que era necessário fechar tudo para 3 meses, para diminuir o número dos contágios e das vítimas. Como eu tentei falar no começo, isso não foi feito no tempo que precisava ser feito, porque toda uma parte da política italiana, basicamente no norte, era contrária, então demorou, e isso aumentou o número das vítimas. Mas, se eles tivessem escutado os médicos desde o começo, teria sido melhor. Então, eu penso que eu não tenho uma resposta sobre isso. Não sei se é melhor abrir as escolas em setembro, em outubro, em novembro. Tem que ser especialistas. Em italiano se fala especialistas da epidemia, da pandemia, para dizer, olha, nesse momento podemos voltar a ter uma vida normal, ou é melhor ter uma quarentena, ou é melhor fechar. Eu acredito que seja importante, nesse momento, escutar a ciência. Pelo menos essa é a minha opinião. Sobre o segundo ponto, a violência, bom, eu acho que tem uma... Não é que eu acho, infelizmente, existe uma relação fortíssima entre as condições econômicas de um país e a violência. Onde mais tem pobreza, onde mais tem falta de trabalho, onde mais tem uma desigualdade muito desesperada, quanto mais tem um problema de violência, né? E nesse sentido, por exemplo, falar de Itália ou da Europa
não faz sentido. Não faz sentido porque uma questão é falar de Veneza, por exemplo, é uma questão é falar da periferia de Nápoles. São lugares muito diferentes. Então, dentro da Europa mesma, né, como em qualquer outro país, onde tem pobreza, tem um aumento, tem um problema de violência. Agora, eu penso que, de modo geral, de forma geral, por enquanto, não sei para quanto, mas nesse momento, o problema da pobreza na Europa é menor que em outros países. Sendo menor, a violência também é menor, que seja a violência contra as mulheres, que seja a violência contra as crianças, etc. Porque, de forma geral, é uma sociedade que tem um nível de bem-estar que é melhor que em outros lugares. Então, isso diminui, isso faz diminuir o nível de violência. Mas também é uma realidade complexa, muito complexa, não tem comparação. Dentro do meu país, para a experiência que eu tenho, não tem nenhuma comparação entre a minha região, por exemplo, e outras cidades da Itália. Não é uma questão de valor, é uma questão realmente de entender a diferença histórica, também econômica. Por exemplo, a Itália sempre foi um país no qual existe uma imigração do sul para o norte, porque no sul não tem trabalho, no sul tem um problema de violência maior, não tem indústria. Então, aí também precisa diferenciar, porque a Europa é Paris, mas é também na periferia de Nápoles ou de Roma, então são questões diferentes. E o mesmo discurso, eu acho que vale para a terceira pergunta da relação entre a Itália e a União Europeia. Agora, se você considera o norte da Itália, a parte do norte da Itália, que é uma região que se chama Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, é como produto para cada pessoa, como riqueza do país, é maior que na Alemanha. Então, aquela parte não teria nenhum problema, tanto é que são 20 anos que tem um partido político absurdo, indecente, horrível, que quer dividir a Itália, porque tem essa parte rica e uma parte mais pobre. Outra coisa, considerando o país no complexo. Mas ali tem um outro discurso que eu acho que seria importante, porque que isso realmente acho que seja importante. Porque a questão, como italiano, eu gostaria de dizer isso também. O que é a União Europeia? É ter uma moeda? É uma política de mercado ou é uma visão também cultural? Ter um projeto político? Porque se simplesmente uma questão de uma moeda única, faz nenhum sentido. Já destruíram a Grécia, já deixaram sair a Inglaterra. Não, o problema é, existe uma visão cultural, existe um projeto político baseado em valores, em ideais. Agora, se é assim, tem que ser um projeto que possa garantir a existência e a prosperidade de todos os países da Europa. Não tem como. Porque é claro que o interesse econômico da Itália, ou da Espanha, ou do Portugal, ou da França pode ser em competição com o interesse da Alemanha ou de outros países. Mas a questão é, existe um projeto político geral ou não? É isso que está sendo colocado em questão. Eu não sou ninguém para julgar isso, eu simplesmente estou observando a crise desse projeto. Estou observando que em cada país estão emergindo forças políticas nacionalistas, que seja Salvini na Itália, que seja Le Pen na França, que seja outra, forças políticas nacionalistas que estão tentando
destruir esse projeto. Eu, pessoalmente, acho importantíssimo a existência de um projeto político baseado em uma identidade comum, que tem uma história comum, que é isso que penso. Mas, nesse momento, é mais provável o fracasso que o sucesso desse processo. Todos os países estão com eu fiz exemplo do Salvini na Itália, ele tem o 40%, é o Bolsonaro da Itália, a Le Pen na França é a mesma coisa, a parte austríaca agora está lutando contra o projeto de ajuda da União Europeia para a Itália e a Espanha, etc. Então, eu acho que seja um momento crucial da vida política europeia, que eu provavelmente não consigo entender claramente, mas com certeza é um momento determinante. Professor Molinari, nós temos mais algumas perguntas, alguns comentários. Uma delas nos diz assim: professor Molinari, já que infelizmente na Itália foi sentido na pele bem mais forte, porque foi o primeiro país da Europa a ter contaminação, como o senhor vê os grupos ceticistas anti-vacinas nesse contexto da pandemia? Sim, existia um partido anti-vacinas 5 meses atrás, agora não existe mais. Agora todo mundo está desejando achar uma vacina. Não, ali eu acho que na verdade, essa coisa que surgiu na Itália, não sei se é isso que a pergunta estava. Realmente existiu um movimento anti-vacina na Itália até 5, 6 anos atrás. E aí, para ser muito rápido, eu acho que existe um problema nos últimos anos que tem a ver com o desenvolvimento técnico e da comunicação. Agora, eu tive a sorte de estudar com o professor Umberto Eco. Umberto Eco uma vez falou, olha, Facebook, numa entrevista, não comigo, numa entrevista falou, olha, Facebook deu o direito de palavra a milhares de imbecis. O movimento anti-vacina surgiu assim. Tem a ver com as fake news, tem a ver com a ideia que tu não é médico, mas pode procurar qualquer informação na internet, está tudo certo. Mas agora não é mais o momento para isso, porque todo mundo observou mais ou menos 1.200, 1.300 mortos por dia. E todo mundo tive uma pessoa em casa doente. Então, isso passou. Espero. Obrigada. Se Professor Carlos. Professor Molinari, também tem aqui algumas questões que incomodam as pessoas, tem sido recorrente. A temática geral é sobre a questão dos professores, tá? Mas também da relação entre professores e estudantes. Tem aqui algumas questões que eu vou tentar agrupar. A primeira é a seguinte: como é que na Itália está se discutindo essa diferença entre o sistema público e o sistema privado, né? Porque me parece que o sistema privado tem respondido com uma melhor adequação a essa questão do ensino remoto, porque parece que eles têm mais condições, os alunos têm a melhor acessibilidade, etc. Então, para eles, vão levando a coisa nesse ritmo, né? E há uma pressão para voltar ao ensino público presencial em função dessa não condição geral. Então, como é que se vê lá na Itália essa diferença entre o público e o privado? Depois, uma segunda questão é sobre a questão dos professores e a sua posição enquanto classe. Como é que os sindicatos italianos se posicionam?
com relação a isso? Como os professores, enquanto uma categoria, têm discursado na Itália sobre esse problema dos impactos da pandemia na educação, ok? E o terceiro bloco de respeito também ainda essas questões da ensino à distância. Especificamente, qual é o discurso sobre o ensino à distância, o ensino remoto, as críticas que se fazem em relação a ele, de tal forma que, mesmo que houvesse uma tendência de uma política de governo com relação a isso, como é que se manifestam as resistências em relação a esse tipo de procedimento, ensino remoto e educação à distância, tá? Então, são essas três por enquanto. Olha, não existe aqui na Itália, sinceramente, para o pouco que eu conheço, acho de poder dizer que é assim nos outros países da Europa também. Não existe o problema do público e do particular, da universidade pública e privada, porque simplesmente não existe universidade privada. Salvo algumas exceções. Por exemplo, na Itália existe uma universidade muito boa, particular, que se chama Bocconi, mas é uma, que é especializada num setor, está em Milão, é uma faculdade muito boa de economia, mas é uma das pouquíssimas que existe. As outras que existem podem ser universidades católicas da igreja, mas, sinceramente, tem uma no Vaticano, em Roma. Todas as outras, todo o sistema educacional italiano é público. Eu não conheço que não sejam realmente coisas totalmente extemporâneas, sem nenhuma importância, e ninguém quer se formar nessa universidade porque sabe que não vale nada se formar nessa universidade. Desculpa, professor, a educação básica também? Desculpa, a educação básica também, do infantil ao médio? Sim, a mesma coisa. Não existe. A universidade particular, no ensino básico, no ensino médio, as escolas particulares são tem exceções que basicamente são as únicas boas que podem ser consideradas são aquelas que são relacionadas com a Igreja Católica. Então, tem algumas escolas que são da Igreja, mas são pouquíssimas. Ninguém vai para lá e tem, dizemos assim, não existe essa realidade. O 99% do sistema educacional italiano é público. Tem uma pequena parte que pode ser particular, que é relacionada com a igreja, mas por exemplo, na minha cidade não existe uma escola particular. Não existe. Em Modena não existe. Em Bolonha deve ter uma dos padres, mas uma para 10 alunos, mas todos os outros estão no ensino público. Simplesmente não existe. Isso não existe. A questão dos professores. A questão dos professores é que o sistema educacional italiano tem um problema enorme, que são 20 anos de cortes, de falta de investimentos. Então, a maioria dos jovens foram a trabalhar no exterior. E quase todos os professores estão mais ou menos na idade de se aposentar. Então, não tem, dizemos assim, uma preocupação de luta e tudo mais. Simplesmente não tem. Eu te faço o meu exemplo. Eu fiz o doutorado na Itália, o ano que eu fiz o doutorado, a gente passou a fazer o doutorado em 5, na filosofia. 2 estávamos no Brasil, um na França, um na Inglaterra e um na Espanha. Então, ninguém ficou aqui trabalhando. Então, tem uma questão, o grande problema da universidade italiana, eu acho, é geracional. Porque são todos professores que entraram na década de 60, estão se aposentando, mas existe uma lei que para cada professor que
eles podem contratar um professor cada 3 professores que se aposentam, algo assim. Então, o sistema é extremamente fechado, é muito, muito velho, pouco dinâmico. Então, isso seria o grande problema. É bom ter uma qualidade ótima, mas tem essa dinâmica. Não sei se consegui te responder. Uhum. Não, quanto à questão dos sindicatos, aquela questão dos sindicatos, você tem alguma coisa, uma informação mais clara, assim? Os professores enquanto classe, Olha, o discurso deles? mas quase não existe, porque não existe debate sobre isso na Itália. O debate sobre isso na Itália é a dificuldade de fazer uma mudança geracional dentro da universidade. Mas quem está dentro, os professores que são concursados, que é um professor ordinário em Bolonha, em Florença, etc., nem tem sindicato. Aliás, também porque não tem ataque. Nenhum ministro da educação europeia poderia se permitir de falar as coisas que a gente ouviu no último ano. Seria absolutamente impensável. Então, não tem essa briga. Se tu é professor, que tu seja professor, desculpe ser um pouco provocatório, mas eu faço uma citação. Eu li ontem uma entrevista ao reitor da Unicamp, da Universidade de Campinas, que ele falava, estamos no 2020 e precisamos dizer que a Terra é redonda. Fui o reitor da Unicamp ontem, vou falar isso outro dia. Então, esse nível de ataque ao sistema da universidade pública aqui não existe. Então, automaticamente não existe luta e não existe um papel importante do sindicato. Também porque o papel importante do sindicato deveria ser para os pesquisadores, mas não existem sindicatos para os precários, para os trabalhadores que trabalham com um contrato de 1 ano, de 6 meses, de 2 anos. Quem é concursado, quem é professor ordinário, não tem essa briga, não tem essa. Infelizmente, porque seria muito bom para o país, eu acho. Mas, desculpe, é porque durante a sua fala, e depois foi reiterado, o senhor falou que há 20 anos, mais ou menos, de uma certa parada, um desinvestimento, e que há miséria na Itália. Então, eu te imagino assim, que há alguns problemas também na educação. Então, não há assim, uma tendência italiana de esquerda que se manifeste no movimento de educação, de que os professores, por exemplo, questionem essa questão do desinvestimento e do pouco investimento na educação, e porventura agora esse tipo de grupo que faz esse tipo de discurso um pouco mais críticos às coisas do governo, da educação, estaria agora também questionando essa coisa do trabalho remoto, do ensino à distância, essa relação que as pessoas acham que estão querendo fazer. Se existe um discurso crítico já instalado historicamente ali, e que agora aproveita para aparecer também numa resistência a essa coisa do ensino remoto e do trabalho à distância. Né? Você diria que existe isso ou não? Infelizmente não. Não, infelizmente não. Porque lì ho discusso a política italiana nos últimos anos, e isso é um fato. Bom, é assim, até o 1980 pouco existia uma esquerda na Itália e uma direita. Depois se formou um partido que surgiu como a união do centro-direita e da esquerda, mas basicamente agora não existe uma dialética política entre uma esquerda e uma direita. Simplesmente não existe. O partido que deveria ser a esquerda na Itália, que é o Partito Democratico, si chiama, è un partito di direita.
é o partido que cancelou o direito dos trabalhadores a não ser demitidos sem uma justa causa. Com como presidente do partido um cara que agora está com Berlusconi, que era de direita. Então, o discorso político italiano, nesse momento, não existe uma opção política de esquerda na Itália. Não existe. O espaço político da esquerda italiana foi ocupado para um movimento que se chama Movimento 5 Stelle, que é um movimento de antipolítica, que é um movimento que surgiu como reação contra aquilo que foi Mãos Limpas aqui na Itália, e que, na verdade, governou para 2 anos o país, junto com a direita italiana, com Salvini, que é uma direita xenofoba e racista, declaradamente racista. Era o cara que deixava morrer as pessoas no mar Mediterrâneo, porque é isso que ele fez. O ministro Salvini, ele impedia os barcos que chegavam da África de entrar nos portos da Itália. Ele é um racista, fascista, e não por acaso foi o único ministro da Europa que se cumprimentou com Bolsonaro quando ele foi elegido. Não por acaso. Mas não existe uma alternativa nesse momento. Infelizmente, não existe uma alternativa. Existem partidos bem pequenos, 2, 3%, mas não tem esse movimento de luta. Ok. Porque quem precisaria fazer isso seria para os jovens pesquisadores, para os alunos, para essas coisas. Mas ali não existe sindicato nenhum. Um pesquisador, qualquer jovem italiano que termina o doutorado, ele vai fazer o pesquisador, ele ganha 1.000 euros por mês, com um contrato de 6 meses, de vez em quando. Ele não tem sindicato, não tem tutela nenhuma. Entendi. Molinari, muito obrigada. Nós estávamos muito curiosos para saber muitas coisas, né? E nós já vamos encaminhando para a conclusão dessa live. Eu tenho ainda algumas perguntas e pelo menos 2 colocações para fazer para você. E uma delas diz assim, olha, além da mudança de hábitos cotidianos, das reaprendizagens, penso também nos efeitos coletivos do luto, o que é mais um dado da realidade surreal que vivemos nesse tempo da pandemia. Gostaria que você, professor Molinari, comentasse modos de acolher sujeitos pós-catástrofe. Essa pergunta, a gente pode relacionar com uma outra que tem aqui, que é assim, Brasil e Itália são países de acolhimento de imigrantes, como você estava falando agora há pouco. A Itália criou políticas públicas para atender a educação dos migrantes exilados, e eu estenderia para perguntar em relação à saúde. Bom, como é que eu faço a responder sobre isso? Eu sou um migrante italiano no Brasil, então... A Itália é um porto. Então, necessariamente, e do ponto de vista histórico, a beleza também da Itália sempre se formou porque, sendo um porto, as culturas e as pessoas aqui se misturaram. Então, tem cidade que mistura uma arquitetura árabe com uma arquitetura nórdica diferente. Qual é o elemento positivo? O elemento positivo é, por exemplo, que no caso da saúde, por exemplo, como você perguntou, é universal. Então, ninguém que está doente pode ser excluído de um hospital. Que você seja o filho do homem mais rico da Itália, que você seja o filho do migrante clandestino, você tem direito a entrar no mesmo hospital. Isso sim. Também de ir na escola. Mas o que acontece? Que nos últimos anos foi feito um uso político muito cruel do problema da migração,
O problema da migração, basicamente a migração que vem da África, do Marocco, da Albania, etc., foi considerada, não foi considerada, foi a propaganda da direita italiana fez que esse fenômeno, que é inevitável, fosse considerado como a causa de todos os males do país. Então, realmente, agora na Itália existe um problema muito forte de racismo e de intolerância. E, por exemplo, foi impossível aprovar uma lei, 2 anos atrás, que era a lei para dar a cidadania a todas as crianças que nasciam na Itália. Então, não sei se eu consegui responder. Agora, é assim, a parte boa é que tem direitos universais que estão garantidos para todos. Hospital e escola. Essa é a parte boa. A parte ruim, horrível, é que nos últimos anos se criou uma cultura fortemente racista e intolerante, que é totalmente inaceitável para um país de imigrantes. Porque na história da Itália, na história recente, moderna da Itália, a gente foi para o mundo todo, é um povo de imigrantes. Então, é ainda mais inaceitável que um país de imigrantes seja intolerante com quem chega aqui. É absurdo ed é horrível. Teoricamente, agora, uma criança que nasce aqui a 18 anos deveria voltar no país dela, que provavelmente ela nunca foi naquele país, porque ela nasceu aqui. É um absurdo. Mas isso está dentro de um contexto, de um fenômeno geral que eu acho que esteja acontecendo na Europa. Porque na França, por o pouco que eu entendo, está acontecendo a mesma coisa. Na Áustria nem se fala. Que é um voltar de um movimento racista, xenófobo e fascista. Porque isso é. Não sei se consegui te responder, professor. Ok. Professor Molinari, eu vou fazer aqui uma consideração final do outro bloco de questões, apenas provocativa, e a gente vai. Eu vou pedir que o senhor possa fazer o comentário dessa provocação e também já fique livre para fazer as suas considerações finais. E eu e a professora Marília vamos só fazer os agradecimentos, tá bom? A provocação é a seguinte: pelas suas falas, parece que a Itália é uma grande contradição. É o país da Europa que viveu durante muito tempo a condição de epicentro da pandemia no mundo, né? Um grande número de mortes, colapso do hospital, apesar do senhor dizer que tem uma boa estrutura hospitalar, foi anunciado colapso lá durante algum tempo, muitas mortes, e apesar disso tudo, não parece haver aparentes resistências, inclusive nos impactos da educação. A provocação é a seguinte: a Itália, nesse sentido, a situação deles na pandemia e inclusive pós-pandemia, acaba que não teria tão boas referências assim para nós do Brasil, né? Para nossa aprendizagem, para aquilo que a gente pode fazer aqui. O caso italiano não parece ser de boas referências. Então, as pessoas querem escutar um pouco o senhor a respeito disso, tá? E aí, depois que o senhor responder, o senhor pode ficar à vontade para fazer as suas considerações. Não, mas eu concordo com a provocação. A Itália é uma contradição. A Itália é uma contradição. É verdade que foi o país com mais problemas, é verdade que não tem resistência. Tem um elemento demográfico também que explica isso, porque é um país muito velho. É um país muito velho. É um país, apesar de tudo, ainda que um pouco rico. Então, isso faz um pouco um efeito como uma anestesia geral, porque as pessoas começam a lutar quando precisa lutar, quando fica tudo assim, mais ou menos tranquilo, é difícil. Eu acho que tem uma coisa que poderia ser útil para o Brasil, pelo menos uma, que no final das contas, com muitas coisas erradas, pelo menos as medidas necessárias foram tomadas.
E ficou bem claro o princípio que era melhor perder 3 meses de economia baseada no turismo, etc., e salvar um pouco de vidas. Porque, no final da conta, foi o primeiro país que foi constrangido a fechar tudo. A gente fez isso de uma forma atrasada, com uma situação política catastrófica, tudo bem, mas ninguém colocou em discussão o princípio que a prioridade era tentar salvar as vidas e tentar fazer funcionar os hospitais. Isso acho que seja a coisa mais importante. E ninguém colocou em questão o fato que fosse importante escutar o que os médicos andavam falando. Tal, nada de inventar remédios que são milagres, né? Ali me parece que colocar, se eu entendi bem nos jornais, colocaram no protocolo o remédio que na França está proibido agora para uma invenção política. Aqui a mensagem foi: não, nesse momento precisa escutar o que os médicos estão dizendo. E se a gente vai perder dinheiro com o turismo, com tudo quanto, mas precisa fechar tudo, precisa que as pessoas possam ficar em casa para salvar vidas. Isso foi feito assim, não foi feito da melhor forma possível, eu concordo, mas eu acho que nesse sentido pode ser uma contribuição. Porque somente em Milão, porque eu falei isso logo no começo, porque para deixar claro isso, somente o prefeito de Milão no começo falou: não podemos continuar porque a economia é mais importante. Mas o resto do país fechou. E ninguém falou nada, todo mundo concordou no dizer: olha, nesse momento, a qualquer custo, o que importa é limitar a doença, de acordo com o que os médicos falam, porque não tem outro jeito. Então, eu acho que esse pode ser a parte positiva. Ao resto, eu concordo totalmente, a Itália é uma contradição. Depois ele veio a público pedir perdão, né, Molinari? Ele veio dizer que estava arrependido, né? Eu tenho um comentário aqui que eu gostaria de finalizar com ele, que diz assim: essa angústia de se sentir isolado da sociedade, sem ver os familiares e amigos, nos leva a uma pergunta. E as pessoas presas? Além da privação da liberdade, talvez elas estejam em lugares desumanos, sem direito à saúde, à educação, havendo possíveis casos de torturas, estão sempre no fio da navalha, nunca sabem se vão estar vivos no dia seguinte. A pandemia é discutida em todos os níveis e modalidades, mas o impacto do vírus no sistema penal é um mistério, e o silêncio é ensurdecedor, sem contar com o preconceito, com a comunidade carcerária, com a temática em si. Uma pena. Você tem notícias disso na Itália? Sim, poucas notícias, o que eu consegui ler nos jornais, né? Mas eu concordo totalmente com essa postagem. É horrível. Aconteceram manifestações porque já a situação dos presos na Itália é horrível. Horrível. É horrível. Eu acho que tem várias denúncias também no Tribunal dos Direitos Humanos, etc., porque as prisões aqui estão superlotadas, as condições são desumanas, é horrível. E nesse momento eles provavelmente pagaram algo que nenhum ser humano deveria pagar. Mas a mesma coisa aconteceu em outra realidade que não tem nada a ver, mas, por exemplo, nas casas para os idosos. Muitas pessoas morreram, basicamente na Lombardia, ali no norte, porque não cuidaram disso. Então, deixaram as pessoas se infectar e morrer, como nas prisões. É algo totalmente inaceitável, horrível numa democracia moderna.
Bom, é verdade. Então, professor, muito obrigada, Molinari. Foi bom ver você, saber que você está bem, né? E muito obrigada pela partilha de tudo nessa tarde. Foi muito bom te ouvir, muito bom participar com você nesse momento, né, em que a gente precisa realmente encurtar as distâncias, né, e nos aproximar. A pandemia ela foi muito semelhante em vários lugares do mundo. Observadas as especificidades, nós todos partilhamos, né, muitas coisas. Então, esse é o momento também da gente fazer sinergias. E nós estamos realmente muito agradecidos por você ter participado conosco. Muito obrigada. Isso, nós agradecemos também, tá? Nós agradecemos também em nome do ICED. Eu divido a direção do ICED com a professora Selma Pena, que é a direção geral. Nós estamos apoiando a realização desse evento, conduzido por um coletivo de professores engajados aí, que tem feito esse conjunto de lives todos os dias, um cansaço, um esforço enorme, mas a gente acredita que é um esforço que vai ser compensado pelos frutos que a gente vai colher. Nesse sentido, a gente agradece a sua contribuição nesse esforço, tá? Com a sua experiência, as informações que vêm de lá, e que seja nosso parceiro sempre, tá, professor? Muito obrigado. Com certeza, vocês estão de parabéns também. Muito obrigada. Okay? Obrigada a todos que estiveram conosco até agora, né? Nós esperamos nos encontrar em breve. Obrigada, Carlos. Um abraço para a Selma. Parabéns. O trabalho de vocês foi muito relevante. Muito obrigada. Obrigado também, professora Marília, e todos os que estiveram presentes, todo o povo que esteve aí na sala, né? Uma frequência bastante expressiva. A gente agradece bastante. Esperamos que tenhamos contribuído para o debate. E a gente segue aí hoje. É estendido. Vai ter live também agora às 18 horas, né? Tá bom? Obrigado. 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 Tchau. Muita saúde. Saúde.